Opa! Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje temos aqui o vídeo mais importante do canal até o momento. Importante porque hoje damos um adeus oficial ao World of Warcraft. E pode crer, meu amigo, eu nunca achei que esse dia chegaria. Mas, como dizem, é um personagem muito importante do WoW, os tempos mudam. Mas rapaziada, foram 11 anos jogando esse jogo e é claro que eu não podia fazer só um vídeo dizendo que vou parar, que aliás é um dos pontos desse vídeo que eu vou falar brevemente o porquê que eu vou estar parando, cara, só para vocês não ficarem na dúvida sobre isso. Mas como eu disse, esse é o vídeo mais importante que vamos ter aqui no canal de longe, cara. E isso porque eu vou contar os momentos mais importantes que eu vivi nessa caminhada de 11 anos de World of Warcraft. Momentos como o primeiro LK que eu matei na minha vida, o primeiro personagem que eu criei no WoW, e feitos que eu acho importante para mim, como curar uma Cinderela Desert ser solo, ou até mesmo... Pera. Eu me precipitei. Vamos começar do começo. E para isso, primeiro vamos contar a minha chegada ao WoW, que também é bem importante. E para isso precisamos voltar ao ano de 2006, quando eu tinha apenas 4 anos de idade e foi onde eu tive o meu primeiro contato com a Blizzard, que foi com meu tio me apresentando o Diablo 2. Cara, eu joguei o Diablo 2 por 2 anos até 2018, e eu lembro que eu cheguei a zerar ele algumas vezes, cara. Eu usava os meus personagens favoritos, que era a Feiticeira e a Amazonas, que eram meus favoritos, né? Então é o que eu tenho lembranças mais fortes dessa época. E aí então meu tio me apresentou algo extraordinário, cara, chamado Warcraft 3. E ele literalmente disse que eu já tinha idade o suficiente e estava preparado para começar a jogar ele. E cara, foi incrível. Então, nesse ano de 2008, a primeira coisa que ele me mandou fazer no Warcraft 3 foi zerar o modo campanha. De acordo com ele, eu ia conhecer os heróis mais importantes da história do jogo e aprender como ele funcionava. Cara, foi muito bom. E depois disso, ele me apresentaria os mapas de Warcraft. Então, eu fui à luta até zerar. E cara, para ser sincero, eu realmente não tenho a mínima noção de quanto tempo eu demorei para zerar o modo campanha, mas eu consegui. E aí sim o mundo de Warcraft se abriu para mim pela primeira vez. E daí em diante foram muitos mapas zerados e jogados, até a chegada do Garena, onde jogava eu, meu irmão, meu tio e os amigos dele que jogavam Warcraft também. Todo mundo reunido no mesmo quarto, só jogando Warcraft Online. Eram vários mapas como Troll and Elves, Legiões TD e principalmente Dota Beast, que era o maior sucesso no Garena na época. Cara, sinceramente, que saudades. E daí em diante foi assim por longos 4 anos, até a chegada de 2012, onde eu viajei para cá, para o Rio de Janeiro, e saí do meu estado natal, que era Pernambuco. E chegando aqui, de cara, eu vi os meus primos jogando WoW, mesmo sem saber o que era na época. E eu lembro da surpresa imensa que eu tive de olhar ele jogando de Warrior e ver a barra de skill dele, cara. Os ícones da skill eram muito idênticas a um personagem do Warcraft 3 chamado Ionero. E eu logo perguntei, cara, que jogo é esse? E daí em diante, meu amigo, já era. Entramos no mundo de World of Warcraft oficialmente. E o ano ainda era 2012 quando começou a jogar eu, meu irmão e meus dois primos juntos lá na Aliança. Eu lembro da nossa chegada em Evelyn Forest e a gente passando para o mapa de Westfall. Cara, era tudo tão lindo, tudo tão maravilhoso, tudo tão novo para mim. Para alguém que estava acostumado com os gráficos de Diablo 2 e Warcraft 3, aquilo era tudo tão maravilhoso, cara. Upamos mais ou menos até o nível 15 no mesmo dia, todo mundo empolgado jogando junto. E no segundo dia eu lembro de chegar da escola seco para jogar aquele jogo incrível de novo, cara. Era um sentimento mágico. Infelizmente no dia nem meus primos nem meu irmão podiam jogar ou não queriam, eu não me lembro certo. Então eu loguei sozinho no meu personagem chamado Anthony, que era um druida. Cara, quem nunca colocou o próprio nome no personagem? Por curiosidade, o servidor onde eu comecei a jogar era um private chamado LineBR. Eu tô falando logo de cara o servidor porque quem já jogou lá sabe que o rate de XP lá é bem alto. E mesmo assim eu demorei mais de um mês para pegar level 80, cara. E pense no sofrimento, meu amigo. Um moleque de 9, 10 anos jogando WoW sem nenhum conhecimento, passando mal para upar.
E então, desde o level 15, quando eu comecei a upar sozinho, eu não treinei skill e upei literalmente só matando mob no mapa. E foi assim até o level 80, cara. Você consegue imaginar um druida level 15 upando até o level 80, sem treinar nenhuma habilidade, sem pegar montaria e só matando o bicho do mapa. Cara, pense no sofrimento. De alguns pontos de vista, sim, foi um grande sofrimento. Mas eu lembro perfeitamente na época quão divertido foi, o quão mágico foi. Cara, era tão realista, tanto lugares bonitos, cara, tanto mob, tanta coisa nova que a gente via, tanto efeito, aqueles gráficos maravilhosos pra época. Mano, foi mágico e eu não trocaria isso por nada. E daí para frente, tendo esse druida level 80, logo depois eu upei um mago, porque eu via os magos blinkando, clonando, jogando várias skills de efeito maneiro, cara. Acho que mago é o personagem que mais tem efeitos de skill bonitas no jogo. E aquilo me atraiu, né? Como uma boa criança entretida com o mundo mágico. E logo em seguida, daí em diante, meus primos me apresentaram as profissões do jogo. Eu lembro de ter upado alquimia e herbalismo, mineração e blacksmith. Cara, eu literalmente joguei profissão por cerca de 3 anos, até mais ou menos 2014, 2015, eu só farmava a profissão. Eu tinha tentado fazer o PvE, só que eu não entendia nada, eu era apenas uma criança de 10, 11, 12 anos que não compreendia nada que estava acontecendo ali, até porque eu estava jogando literalmente solo, meus primos e meu irmão já tinham parado de jogar. Então eu tinha uma grande dificuldade. E você pode até pensar, nossa, ninguém te ensinava. Cara, a comunicação na época era muito limitada. A gente não tinha o Discord como hoje em dia. Antigamente era radical e nem todo PC segurava o radical junto com o WoW e tal. Mano, a gente tinha que fazer chamada no Skype, MSN, o que desse na telha para se comunicar, e tudo isso era bem limitado para mim, uma criança, né? E eu sofri dificuldades nesse começo, PvE, PvP, então eu acabei abraçando as profissões do jogo. Eu só farmava e fazia muito gold. Padrinho, eu lembro muito bem, eu sempre media o meu gold por semana. Cara, eu fiz incríveis 1.200.000 em apenas uma semana, tendo lá meus 12 anos de idade. Cara, eu me senti muito feliz. Depois, logo em seguida, eu fui ter mais personagem. Eu aprendi engenharia, vendia moto, muita bota de BS. Eu lembro muito bem que eu tinha que criar vários personagens level 1 só para poder estocar gold. Aquele limite máximo de 214k. Eu fazia banco de guild para guardar gold. E era um bagulho absurdo. Eu tinha muito gold para nada. Era só o que eu fazia, farmar. E realmente eu farmava milhões e milhões de gold. Eu lembro muito bem de o meu primeiro feito histórico aí, é logo nessa época das profissões. Eu tinha uma quantidade absurda de gold que eu não sei dizer agora. Deve beirar umas casas de uns 15 milhões de gold, que era bastante coisa mesmo naquele private. As primordiais Solonite, por exemplo, custavam cerca de 600 a 700 de gold. Uma peça de Arctifu era 200, 300 de gold, e eu enchi o banco de uma guild de primordial Saronite. Eu literalmente comprei todas primordial que havia na casa de leilão por um mês inteiro. Isso fez ela ter um valor muito alto e logo em seguida todos os itens que eram descendentes de primordial Saronite tiveram um valor absurdamente alto também. E eu acabei desequilibrando a economia do servidor só nessa brincadeira. Mas bom, vamos sair disso. O ano já era 2014, 2015, quando eu olhei e falei, eu quero fazer algo mais, eu quero entrar numa guild, eu quero jogar. E aí que eu entrei na primeira guilda que eu participei, que era a The Republic, lá no LineBR. Quem já jogou lá nas antigas, eu acho que até hoje em dia já ouviu falar, ouviu a The Republic. E lá vai eu, uma criança inocente, participar dessa guild. É claro que não deu muito bom. Eu fui quicado de uma, duas, três raids porque eu não aprendia e era muito difícil mesmo alguém ensinar naquela guild. Eu não tinha esse conhecimento na época, então acabei sendo expulso dessa guild. Então logo em seguida eu criei uma guild com o nome de Híbridos. Cara, um nome bem paia, mas enfim. Eu criei essa guild, invitei um pessoal, a gente tava até raidando em CC2N, ninguém sabia fazer nada, a gente só andava pra frente e muita fé, meu amigo. E foi nessa aí que eu conheci um carinha chamado Netmic, que foi o meu primeiro amiguinho no WoW. Ele tinha 11 anos de idade na época, eu acho que eu tinha 14, 15 anos.
E logo em seguida a gente foi fazer uma CC10N e tinha um cara de Rogue que abriu incríveis 26k de DPS nos Prince na minha frente. Aquilo para mim foi extraordinário. Meu parceiro, quem é esse cara? O nick da lenda era Taumator. E esse cara é um cara muito importante na minha história do WoW. Foi ele que me ensinou a jogar, ele que me deu a primeira fração de conhecimento para começar a engrenar no PvE do WoW. Quando eu vi ele batendo aquele DPS absurdo, eu falei, cara, o que é isso? E nessa época já tinha o Discord, a comunicação era mais fácil. Ele só brincou e falou, cara, é para ter abrido 30k, mas as coisas não pegou direito. E eu fiquei absurdamente abismado com aquilo, porque eu já estava de Hunter e batia 7, 6k, e ele me falou uma frase que foi muito importante para mim. Cara, quer que eu te ensine a jogar nesse Hunter? E eu falei, quero, mano, por favor. E nesse primeiro dia, ele me ensinou a primeira coisa importante de Hunter: não usar Arcane Shot. Ele me mostrou a build dele, me explicou como funcionava a rotação. Dali em diante, foi escala. Eu e o Natemek, que era um rogue, o Natemek, também aprendeu a jogar com o Taumator. Ele ensinou ele a jogar de rogue e me ensinou a jogar de Hunter. Daí em diante a gente se tornou bom com nossos personagens. A gente conseguia montar a raid e não precisava mais prestar atenção no nosso jogo. Daí em diante era engraçado porque eu literalmente não sabia fazer os bosses da raid. Mas como não precisava prestar atenção no meu boneco, eu já fazia rotação automática, eu simplesmente montava a raid, entrava, fingia que sabia o que estava fazendo, aprendia mecânica no meio da luta e já narrava para as outras pessoas. Isso é incrível, porque literalmente ninguém me ensinou a fazer boss nenhum no WoW. Tudo eu literalmente aprendi na hora e já narrava para as outras pessoas. Ninguém me invitava para raid, então eu tive que começar a montar as minhas e já aprendendo e narrando para as outras pessoas não quitarem ou acharem que eu não sabia o que estava fazendo, né? Não sabia. E foi incrível, cara, porque em pouco tempo a gente já estava matando LK e não foi lá tão difícil quanto parece. E isso me deu uma capacidade incrível de aprender mecânica muito rápido mesmo, logo de cara. Muitas vezes a gente chegava a morrer 2 ou 3 vezes em um boss e eu já sabia tudo que estava errado, narrava pro pessoal e a gente simplesmente matava e passava dos nossos objetivos. Essa narração, essa visão de jogo que eu adquiri me ajudou muito a me tornar um raid leader no futuro. E aí que começa a brincadeira. E nessa época as coisas já estavam ficando em um estado crítico, porque eu jogava WoW todo dia por muitas e muitas horas. Eu chegava da escola cerca de meio-dia, 11 da manhã, às vezes saía mais cedo, e da hora que eu chegava, eu almoçava e jogava WoW até 9, 10 da noite, quando já tinha que dormir para ir para a escola amanhã. E essa era a minha rotina por muitos meses, até que minha mãe ficou preocupada e começou a me proibir de jogar WoW. Então eu dei end na guild e fiquei 2 meses sem jogar, mas a abstinência batia, eu tentava convencer a minha mãe, falava não, vou fazer as coisas em casa também, eu sempre faço o meu dever, minha nota não é ruim, e eu acabei convencendo ela porque realmente eu ia muito bem na escola. Eu nunca dei trabalho na escola na minha vida, graças a Deus. Isso me salvou para continuar a jogar WoW. Assim que eu voltei, eu olhei uma poção de mana e era a Runic Mana Potion e a Runic Healing Potion. Quem joga WoW sabe do que eu estou falando. E tinha o Tabard também da Shadowmourne, que era o Tabard of the Lightbringer. E eu olhei o Runic da Potion e o Bringer do Tabard e criei a Runic Bringer, que foi a nossa primeira guild de verdade. Cara, daí em diante as coisas começaram a dar certo. Começaram a dar certo e ficarem muito preocupantes pro meu lado, porque essa foi a época que eu mais joguei WoW na minha vida. A guild começou a tomar uma proporção muito grande porque eu era o cara que já ensinava o pessoal a jogar. Eu tinha muita paciência para ensinar o pessoal na época. Eu tinha 15 anos de idade e eu lembro de uma frase que um jogador me disse nessa época que foi: eu não vou aprender a jogar e não vou receber ordem de um moleque de 15 anos e quitou da guild. Cara, eu lembro da zoeira que a gente fez no Discord por causa disso, a gente riu muito. E o pessoal não acreditava que eu tinha 15 anos de idade com aquele nível de jogabilidade e com aquele senso de liderança forte.
mas daí em diante foi só vitória. E cara, lembra que eu disse que foi uma fase até que preocupante para mim? Então, eu passava literalmente 3 dias acordado e praticamente um dia inteiro dormindo, só jogando WoW, cara. Era 3 dias virado. Ia pra escola, chegava, jogava WoW, até a hora de ir pra escola, ia pra escola, chegava, jogava WoW. No terceiro dia, chegava da escola, dormia a noite inteira, até a hora de ir pra escola de novo. Chegava da escola e jogava WoW por 3 dias novamente. Foi uma fase de vício extremo. A gente raidava inúmeras raids por dia. Naquela época eu já tinha mais de 10 personagens, muito mais que 10. Eu já tinha incríveis 7 Hunter, vários outros personagens que eu não lembro a conta exata, mas eu lembro de ter 7 Hunter só para jogar. E eram centenas de raids todo mês. Quando eu falo centenas, eu não tô brincando. Eu tinha mais de 2.000 Frost em alguns personagens, mais de 5.000 em Blame of Triunfo, tanto de Pit Farm, Dungeon que eu ajudava o pessoal, Dungeon HC, toque, a gente fazia muita toque e era muito emblema que eu tinha e guardava como troféu. Eu era um monstro. Eu vivia para raidar, eu respirava raid. Era raid de quando eu chegava da escola, a madrugada inteira, ia para a escola, chegava e raid de novo o dia inteiro. E era incrível. A gente chegou a pegar top 3 guild lá no Line BR e logo em seguida top 2, perdendo apenas para um monstro, que era uma guild chamada Play Story. Lá eu conheci um cara chamado Leandro. Esse cara chamado Leandro, ele era bem bacana comigo, a gente se conhecia, a gente não jogava junto, mas ele era bem divertido. Enfim, eu só falei dele porque ele era o dono da Play Store, ele é o Guild Master. E a diferença da guild dele para nossa, do top 2 para o top 1, era absurda. Era muita pontuação. Eu não lembro como era a quantidade de pontuação na época, mas é uma diferença muito grande. Mas bom, eu joguei no Line BR até mais ou menos 2018, quando aconteceu outro evento muito notável no meu período de vida no WoW. Notável porque foi o nosso fim nesse servidor chamado Line BR, cara. E você deve se perguntar, nossa, mas a guild estava prosperando, tudo estava indo tão bem, o que aconteceu? Bom, até os dias de hoje, pelo menos quando eu jogava WoW uns meses atrás, algumas pessoas das antigas do Line BR que eu conhecia ou que tinham ouvido falar de mim, chegavam e falavam para mim uma brincadeira que rolou internamente, que era os caras dizer que eu comecei o apocalipse no Line BR. Nossa, fera, como assim você começou o apocalipse no Line BR? Preste atenção na história que vocês vão entender. Vamos começar do comecinho. Imagina o seguinte cenário. A gente tá lá em frente à Valitria e a gente vai rolar os itens de um SCC 25 normal. Era mais um dia comum na guild, sendo que essa SCC 25N tinha apenas 22 pessoas da guild e 3 do global. A gente não conhecia esses 3 do global e beleza, estamos lá na frente da Valitria rolando os itens da raid e eu rolo uma marca normal. Automaticamente um dos globais rolou a marca e ganhou no roll, sendo que ele já era full, ele era 6.500 de GS, full santificado heróico, não tinha por que ele pegar uma marca normal. Automaticamente a gente contestou, é claro, falou não, você não pode pegar isso, sendo que ele debateu, falou não, eu tô carregando a raid aí, 6.500 de GS, eu quero essa marca aí pra, não sei, eu não lembro o que ele disse na época, se era para um segundo set, sei lá. A gente achou razoável, né, cara? Uma marca normal para um cara 6.500 GS na raid ajudando. Tranquilo, uma troca justa, né? Então eu passei a marca para ele, todo mundo entrou em acordo. Sendo que logo depois ele passou a marca para um outro cara que estava na raid, que era um Rogue 5.600 GS, não lembro o GS dele ou certo. Sendo que, cara, rolar uma marca, dizer que é para si mesmo e passar para um amigo é errado, né? Ninguém gostou disso quando a gente soube. Quando o pessoal viu o Rogue voltando lá no começo da SCC e voltando com a peça santificada, a gente sacou na hora, né? O pessoal sacou e já falou, pô, por que você deu a marca para o cara aí se você ganhou e queria ela? Como justificativa ele falou que ele ganhou, então ele fazia o que quisesse. Sendo que não é justo alguém rolar um item para outra pessoa, né? E aí foi que a gente descobriu que eles dois eram amigos. E mais, o terceiro player global também era amigo deles. Era 3 amigos dentro da nossa raid. A gente nem sabia no começo, descobrimos na hora. Enfim, a gente achou injusto e disse que não podia mais fazer isso. E eles disseram que se não for assim, eles não vão continuar na raid.
Então, como uma pessoa bem coerente que a gente era, a gente falou que então, tranquilo, podia sair da raid, a gente invitava mais gente no global tranquilamente e seguiria a nossa vida. E foi o que aconteceu. Tiramos os três da raid, invitamos novas pessoas e concluímos a nossa raid. Nesse mesmo dia, mais tarde, tinha uma pessoa flodando no global do servidor. Tal guild, Runic Bringer é ninja, ninja, ninja. Cara, a gente nem se incomodou, né? A gente sabia que estava na nossa razão ali diante da situação, mas ele continuou flodando o dia inteiro, anoiteceu e o cara continuou e continuou e continuou, até que aquilo já estava perturbando, porque sabe como é, né, mano? Alguém flodando que a gente é ninja, o pessoal acaba pilhando, né? Nossa, será que é ninja mesmo? Ah, isso e aquilo, o que será que aconteceu? E muita gente tava me perguntando o que aconteceu, Fel, vocês estão ninjando? Vinha gente de fora, vocês são ninja mesmo? Credo, isso e aquilo. Tinha gente até saindo da guild, mano. O cara tava flodando muito e pesando na mente das pessoas. Isso começou a incomodar, né? E aí eu abri um ticket lá no servidor, né? Abri pro GM e falei, pô, o cara tá acusando a gente de ninja aí, tá flodando há horas, desde, sei lá, 4 da tarde, já é umas 9 da noite e tá incomodando, tá? Tá poluindo o global, tá ligado? Tá atrapalhando a nossa diversão. Se a gente é ninja, se ele tiver alguma prova, ele vai ter que ir lá no fórum do site, reportar e aí vocês vão tomar as decisões cabíveis. Cara, era o Line BR. Os GMs nunca iam aceitar um ticket desses. Tranquilo, fecharam o nosso ticket e não responderam. Daí a gente só deixou pra lá mesmo e no outro dia, adivinha? Desde manhã o cara flodou o dia inteiro no global. Guild Runic Bringer Ninja. O dia inteiro. Cara, muito mais gente wispando, muito mais gente entrando na guild pra perguntar o que aconteceu e falando merda. Mano, um caos. Uma real histeria só por causa de um player. Então todo mundo da guild tomou a decisão junto. Vamos todo mundo reportar ele e falar que isso daí tá errado, que tá perturbando, que tá enchendo o saco. Se todo mundo reportar, a gente vai conseguir resolver isso. Foi o que a gente pensou. Eu vou falar o resultado para vocês de forma clara. 70 contas foram banidas e 4 contas foram deletadas. Total de 74 contas perdidas em apenas um dia. Todo mundo que estava on na guild abriu o ticket reclamando. Todo mundo que estava no Discord abriu o ticket reclamando. E o pessoal que ia logando também. Foi um total de 70 contas banidas e 4 deletadas. Cara, 74 contas só por causa de um player que estava errado. A gente achou estranho, então fomos atrás. Cara, quem é esse rogue? Quem é esse maluco? O que tá acontecendo? Logo depois a gente veio saber que esse cara gastava mais de R$ 2.000 no site todo mês comprando GP. GP era a moeda que a gente comprava com dinheiro real lá no Line para comprar item, trinket, essas coisas. Mano, mais de R$ 2.000 mensal. Então, é óbvio que eles nunca baniriam esse cara ou falaria alguma coisa de errado para ele parar de gastar dinheiro e simplesmente baniram nossas contas, né? 4 contas foram deletadas, que era a minha conta e dos officers da guild. Todo o resto que mandou o ticket foi apenas banido por 5 anos. Não foi nem um ano, foi 5 anos. Mas por que que isso começou o apocalipse no servidor? Vamos dizer assim. Esse foi o primeiro evento, cara. Logo depois que a gente foi banido, todo mundo foi banido por um GM só, aliás, tá? Que é o GM Garult. Quem já jogou no Line sabe que esse GM bane muito à toa mesmo, juntamente com alguns outros, mas não vem ao caso. Esse GM Garult baniu as 74 contas e deletou algumas. Só que gerou uma revolta muito grande na guild inteira. A nossa guild era muito grande na época, tinha muita gente mesmo online. Cara, todo mundo foi lá no fórum, abrimos vários e vários tickets e, cara, gerou um reboliço imenso, porque quando a nossa guild inteira começou a reclamar desse GM Garult que baniu a gente à toa, muita gente do servidor começou a reclamar também que foi banida à toa por esse GM. O Line tinha uma fama imensa de banir à toa, mas até então ninguém tinha começado a reclamar com a multidão, vamos dizer assim. Não tinha começado um grande enxame de reclame.
E a gente deu o start, né? Porque nossa guild foi banida em massa. Nesse start, todo mundo começou a reclamar e muita gente começou a se recusar a jogar no servidor. Rapidamente, cara, em menos de uma semana, a média de plays on caiu drasticamente. De uma média de 1.200 caiu para menos de 1.000, cara. Eu não lembro o valor na época, a quantidade, aliás, de players. Mas caiu, tipo, muito. E era uma enxurrada de gente reclamando desse GM. E aí vem uma coisa muito engraçada. Depois de tudo isso, nessa primeira semana de todo mundo reclamando, na segunda semana um jogador foi banido por tentar subornar a staff. Adivinha quem? O mesmo rogue que causou o nosso banimento e começou aquela histeria de reclamamento de ban. Cara, foi muito doido, porque é como se, sei lá, ele tivesse percebido o poder que tinha por pagar muito dinheiro a staff, sabe? Ele, nossa, baniram 74 contas, baniram a guild inteira só porque eu tava falando que os caras eram ninja. Sei lá, subiu o poder à cabeça, ele tentou subornar a staff e foi banido também. Então a gente foi banido por causa de um cara e 2 semanas depois esse cara foi banido por tentar subornar a staff. A gente riu muito na época. Mas continuando, depois de um mês de tudo isso ter acontecido, a staff resolveu tomar uma decisão, que era expulsar esse GM e alguns outros GMs que estavam na staff que baniam à toa. Então foi feito isso, os GMs foram expulsos e gerou uma revolta maior ainda nos jogadores. Porque quando todos os jogadores perceberam que eles reconheceram que tinha GM abusivo na staff, baniram esse GM, expulsaram da staff e não devolveram as contas que eles baniram, gerou uma revolta maior ainda. Tipo, vocês perceberam que estão errado, expulsaram um cara, então devolve a nossa conta. Não devolveram nenhuma conta. E aí tudo começou a piorar mais ainda. Quem já tinha sido banido e viu aquilo acontecer, parou de jogar, mano. E daí foi só piorando. A média de play foi caindo drasticamente ao longo dos meses e não parava. Cara, foi algo muito ridículo mesmo de se assistir, mesmo de fora. Então é por isso que muita gente chega brincando pra mim e fala: nossa, fera, tu começou o apocalipse no Line. Sendo que, cara, meio que todo mundo tava na razão, né? Imagina tu ser banido por dar bom dia pro GM, né? É o ban mais ridículo da história do Line. Quem já jogou no Line sabe, cara. Não dá bom dia pro GM porque tu pode ser banido. Isso que é engraçado, cara. Daí em diante a gente jogou em alguns servidores privates novatos, pulamos de servidor em servidores pequenos, até que a gente foi para um servidor chamado O Brasil, que antigamente a gente só ouvia falar de frases associadas a ele. Quando o pessoal falava O Brasil, automaticamente falava a palavra bug e a palavra lag. E realmente era muito lagado, o host era horrível e muito bugado. Só que logo em seguida o host do servidor foi mudado aqui para o Brasil e o MS ficou uma maravilha e aí portas se abriram. Fomos jogar nesse servidor chamado O Brasil, eu e a rapaziada do Line. Um resumo bem curto da nossa chegada no servidor é: eu não tinha conta, os meus amigos não tinham conta e a gente tinha um amigo chamado Clayton, que ele jogava na Horda. Lembra que a gente começou na Aliança? Foram assim por anos. Mas a gente decidiu jogar na Horda porque esse nosso amigo Clayton convenceu a gente, porque ele tinha muitos chares full e tinha conta para dar pra gente jogar. Logo eu mudei o nick do Hunter da conta para Feralina e passou um mês, ele parou de jogar e pegou as contas de volta e a gente se ferrou. Até hoje a conta com o nick com o Hunter com o nick de Feralina tá lá e depois foi banida por PQR recentemente, né? Lá em 2020, 2021, não lembro o ano exato. Enfim, cara. Daí em diante a gente criou o personagem, fez o nosso jogo, criamos a Runic Bringer de novo, jogamos bastante tempo, conhecemos muitas outras pessoas novas, como o Crow e o Henrique, que eram meus amigos também, e jogamos bastante tempo junto, e várias outras pessoas. Logo em seguida eu tive que parar de jogar porque o notebook que eu jogava de 2 GB de RAM queimou. Então eu não podia mais jogar WoW, e eu passei um ano parado sem jogar. Até que logo eu comprei esse computador aqui que eu tenho agora e voltei a jogar. Mas aí tinha uma coisa muito engraçada. Na Runic Bringer, sempre que alguém jogava mal com uma classe, eu falava: no final da raid
eu vou te levar lá no Doom e vou te ensinar a jogar. E fechou, era sempre assim. Quando eu tinha que ensinar um mago de fogo a jogar, por exemplo, todo mundo que queria aprender a jogar de mago de fogo entrava na PT e aprendia junto. Tinha PT de 10 classes, 15 classes, todo mundo aprendendo a jogar junto. Eu ia lá no Doom, mostrava a build, ensinava a eles como era o funcionamento, falava a rotação, falava o que tinha que fazer no personagem. E todo santo dia eu ensinava dezenas de pessoas a jogar, simplesmente levando no Doom. Isso era bem cansativo, mas eu nem me importava muito. Mas, quando eu voltei a jogar, tinha comprado esse computador aqui, eu pensei, cara, a Runic Bringer, que era a nossa guild original, já deu o que tinha que dar. E eu acho que eu não tenho mais tanto tempo ou paciência para todo dia ensinar os caras a jogar, todo dia ensinar uma pessoa nova a jogar com tal classe. E foi aí que veio a ideia de criar o canal no YouTube, que é o nosso registro atual. E quando eu criei esse canal, eu pensei, vou gravar guia das classes, né? Vou ensinar o pessoal a jogar com as coisas que eu sei. E quando alguém não souber jogar, eu vou falar, pô, padrinho, tem um vídeo aqui no YouTube que eu explico tudinho. Rotação, socket, enchant, build. Assiste lá, copia tudinho, aprende direitinho e vamos jogar, beleza? E a partir daí começou a era do canal Feralina 13 aqui no YouTube, que é o canal que eu vos falo agora. E justamente foi assim, antes de eu criar a guild, meu planejamento era fazer vídeo de todas as classes, tudo que eu podia ensinar e deixar lá pro pessoal simplesmente ir lá e aprender sem eu ter que estar explicando e parar de raidar, né? Que eu não queria parar de raidar, eu queria raidar o tempo todo, quem precisasse aprender era só ir lá. E eu não esperava que ia dar visualização, eu literalmente fiz, deixei lá pro pessoal, quando vê 200 visualizações, 100, 300, 400, um vídeo bateu 1000 visualizações e o cara que extraordinário. Vou começar a fazer live pro pessoal também, ver eu jogando, tirar dúvida. E aí eu criei lá na Twitch, Feralina 13 também, e comecei a fazer live. E aí eu fundei a guild Hierarquia Celestial, que foi a guild que a gente teve mais feitos históricos, que eu tenho mais orgulho, lado a lado da Runic Bringer, que eu não deixo para trás também. Hierarquia e Runic Bringer estão no meu coração para sempre. E com a vinda da Hierarquia Celestial, a gente já estava muito mais avançado no jogo. Não avançado ao ponto de ensinar o pessoal a jogar, ou saber de várias classes, saber o que fazer, saber como narrar. A gente já estava muito à frente disso. A nossa jogabilidade já era bem avançada em relação à maioria dos jogadores. E com isso a gente foi realizando muitos feitos. Muita coisa que muita gente não fazia, a gente começou a fazer. Não só eu no meu individual, como o pessoal da guild acompanhava essas loucuras. A gente chegava a matar Ruby 25N com 15 players. E você pensa, nossa, todo mundo full? Não. A média de GS da nossa guild na época era 5.8. E a gente matava Ruby com 15 players. Beirando o rage do Radion. Só na jogabilidade, só na manha. A gente fazia Ruby 10 com 5 players. Sabe o que é isso, cara? Um tanque dentro, um tanque fora, 2 DPS, um fora e um dentro, e apenas um healer curando os dois lados ao mesmo tempo. Vulgo eu de druida. Eu entrava no portal e curava o lado de dentro, saía do portal e curava o lado de fora. Quando tinha que me despelar era uma loucura, porque eu tinha que sair, despelar, curar dentro, sair para fora e por aí ia. E a gente fazia uma raid com apenas 5 players. A gente fazia vários desses feitos, até que eu comecei a tryhardar mais. Eu curei uma Syndra DSHC solo com apenas 4.9 de GS. Eu topava BQ com 4.9 de GS no druida, 25 HC. Eu curei várias coisas com aquele druida 4.9 só para mostrar que não era o GS que me fazia bom, era eu que me fazia bom. Era Syndra DSHC, era LK solo, era o que dava na telha, o que era possível a gente fazia. Até que eu resolvi me superar um dia. A gente tava numa Syndra 25N e tinha muita gente jogando muito mal e dizendo que era difícil, que não conseguia. Mesmo com FPS e um MS bom, diziam que era muito difícil. Resolvendo provar que não era difícil, eu fiz um feito incrível que infelizmente eu não registrei em vídeo, mas rolou na live ao vivo para 40 pessoas simultaneamente. Eu abri 2 WoW e eu fiz a Syndra 25N no meu Hunter e no meu Druida Healer ao mesmo tempo. Eu topei a cura e eu topei o DPS ao mesmo tempo. Eu coloquei o meu WoW no modo janela, liberei a tela da live
dava alt tab, usava um skill, dava alt tab, usava outro skill, dava alt tab, colocava para correr do Blister sozinho, dava alt tab, colocava para correr do Blister sozinho na outra conta, alt tab, skill, alt tab, cura, alt tab, skill, alt tab, cura. E foi assim que eu fiz um dos meus maiores feitos e que eu tenho orgulho de falar. Cara, foram muitas coisas do tipo, foram muitas brincadeiras. Eu não participei muito do mundo PVP. Recentemente que eu vim participar, mas a gente já chegava fazendo história. Toda BG que a gente entrava, a gente saía topando, principalmente com a minha menina Josilene, que é o Pala, que eu tenho tanto orgulho de jogar, principalmente na parte do PVP. Mas aí também, para não dizer que era só o GS que influenciava a minha Shadowmourne, coisa do tipo, eu criei um Hunter na Ali, que foi um Hunter muito importante. Importante em vários sentidos. O Hunter também tinha apenas 4.9 de GS, e eu prometi algo engraçado, que eu nunca equiparia uma capa no meu Hunter. Ele nunca pegou aquele achievement de épico. Ele nunca equipou nenhuma capa na vida, nem quando era low GS. E ele era 4.9, equipado apenas com T9 e alguns itens de PvE, trinket de Foz HC e coisa do tipo. E foi aí que eu conheci uma rapaziada chamada Bonde do Duduzão, The Crackers. Cara, era uma rapaziada da aliança do PVP que jogava muito e eram muito divertido, e a gente fazia BG junto, a gente brincava. Eu topava muitas BG com aquele Hunter 4.9 de GS, cara. Era um Alterac Valles, Elf the Storm, o que tivesse na frente, a gente topava com aquele Hunter. Ah, fera, você só dava kill shot de Hunter. Não, meu amigo. A gente topava kill e a gente topava DPS 4.9. Eu e o bonde do Duduzão, que era Elijah, Tousmi e outra rapaziada, eu lembro mais do Elijah e Tousmi, que era quem eu mais interagia. E o Duduzão, que era o craque do grupo, né? Logo o nome, bonde do Duduzão. Cara, foi uma época muito divertida. Logo em seguida teve um acontecimento histórico também, que foi o meu banimento lá no O Brasil. Uma coisa que eu falei quando eu fui banido foi: ainda bem que eu deixei cada personagem meu onde eu queria estar, porque eu sabia que já podia acontecer de ser banido. Cada personagem meu tinha um lugar especial onde ficava, e eu deixei cada um posicionado certinho e foi banido com orgulho, assim por dizer. Daí que a história mudou e tomou um rumo muito diferente no mundo de World of Warcraft. A gente conheceu a Blizzard, a gente foi para Blizzard e foi algo bem épico. A gente teve a nossa despedida no Brasil, tanto na live quanto vídeo no YouTube, que deu bastante acesso, bastante pessoa foi lá assistir e foram acompanhar a minha chegada ao WoW original na época Shadowlands Season 2. A gente criou o nosso Hunter lá e pegava 120 pessoas na live todo santo dia. Era épico, muita gente conversando, vendo como era o original, junto comigo, junto com a minha experiência. E aquilo foi muito épico. Muita gente achava que eu ia me dar muito mal porque eu só sabia jogar LK porque eu jogava há 10 anos. Só que a história não foi bem assim. Logo na Season 2 de Shadowlands a gente chegou a pegar Top Hunter BR, cara. Um dos Top Hunters BR, perdão, falei errado. A gente pegava top 10 Hunter BR, a gente jogava Mítica 20 já, e eu já cheguei botando para quebrar. Mesmo não sabendo nada, eu ia atrás, eu lia, eu pesquisava, mesmo não achando muita coisa, e logo aí, mesmo não achando muita coisa, que eu já tive a ideia, o que eu aprendi eu vou ensinar pra galera. E aí começou a surgir vídeo no YouTube de como farmar gold, como jogar de Hunter, como jogar de Demon Hunter, como fazer as míticas. Em menos de 3 meses, eu já tinha dominado aquele jogo. Mesmo sendo WoW em uma versão muito avançada, eu não passei dificuldades. Toda a noção e experiência que eu tive no passado me ajudou e me facilitou muito em aprender a jogar aquele novo mundo de World of Warcraft. E aí começou a nossa saga em Shadowlands. A gente jogava de Hunter, fazia muita mítica, a gente jogava de Demon Hunter. Eu lembro muito bem de eu fazer uma mítica 15 apenas com uma mão e topar o DPS, cara. Era incrível e muito divertido. Eu me superei em muitas coisas jogando o original, mas não era lá tão diferente do LK para mim, já que todos eu acabava tendo uma facilidade muito grande de aprender e evoluir. Foi muito divertido esse tempo. Logo, logo veio aí o LK da Blizzard. A gente foi jogar lá no LK da Blizzard. E logo depois veio o Dragonflight, que é a expansão mais recente até o tempo atual desse vídeo, né? O tempo que eu tô gravando. O LK da Blizzard foi muito divertido. Foi uma grande oportunidade de eu jogar aquele jogo que eu joguei por anos.
e começar a jogar ele do começo da expansão. E na primeira season do LK a gente já fez bastante coisa, cara. A gente conseguia bastante passe, tanto de mago, quanto de pala, quanto de mage, vários passes laranja, mesmo sem ter guild profissional, mesmo sem jogar com profissional, a gente já estava entre as melhores notas, a gente já jogava muito bem, mesmo sem ter toda a itemização. Então a gente já chegou chegando como já era de se esperar, sinceramente. Daí pra frente foi só vitória, a gente já começou a maximizar as coisas, já aprendemos a farmar gold. Cara, eu fumava gold naquele jogo. Todo mundo passando mal pra pegar gold de 5k na montaria e eu lá com 20k na bag de bobeira e com todas as montarias treinadas em todo o chá. A gente já chegou dominando como sempre. Foi tudo muito divertido até que os problemas começaram a surgir e aí a gente já vai entrar nos assuntos que me fizeram parar de jogar o WoW. Bom, rapaziada, acho que aqui eu já encerro a história da nossa caminhada no WoW até aqui. Acho que já foi um bom resumo. Não consigo citar o nome de todo mundo que eu joguei, todo mundo que eu conheci. Aliás, se você é uma pessoa que jogou comigo, que me conheceu, por favor, meu amigo, comenta aqui embaixo, fala o seu nick, fala onde a gente se conheceu para me relembrar essa história. Bom, rapaziada, pra gente tá meio que finalizando aqui, eu vou falar o porquê que eu parei de jogar esse jogo maravilhoso, que eu me divertia tanto e que eu gostava de ser bom nele. Cara, muitos problemas vieram surgindo ao longo do tempo. Depois de 10, 11 anos jogando esse jogo, quase nada é novidade. Mesmo uma expansão nova chegando, o funcionamento é o mesmo. Mesmo estando no cenário do começo, né, de uma expansão que eu joguei 10 anos, meio que tudo era igual e eu fiquei muito triste mesmo com a situação da Blizzard. Desde o meu banimento no Brasil, eu nunca mais queria jogar em servidor private para não me arriscar. Sendo que minha experiência na Blizzard, sinceramente, foi horrível, beleza? Principalmente no Wrath of the Lich King, que eu esperei 4 anos ele chegar. Quando chegou o Classic, a gente pensou, talvez um dia exista um servidor de OLK. Quando chegou o TBC, a gente falou, vai ter o OLK um dia. E quando chegou o OLK, foi mágico, foi tudo maravilhoso. E aí a gente não via tantos problemas. Na verdade a gente via, mas a gente ignorava. Ah, a gente tá feliz, tá tranquilo. Só que esse hype inicial acabou passando, né, cara? E a gente começou a enxergar os verdadeiros problemas. Começou a pesar demais. Eu vou citar alguns problemas e eu vou falar um pouquinho de alguns. Primeiro problema, a gente paga o mesmo valor, na verdade pesa mais pra gente o valor que a gente paga do que as outras pessoas. Enfim, a gente paga um valor de R$ 40 na mensalidade do WoW e compra a expansão só para a gente não ter host nem servidor BR. A gente não tem host brasileiro nem no WoW Retail nem no WoW Classic. A gente até tem servidor lá no WoW Retail, só que no Classic, cara, a gente não tem host e a gente não tem servidor. Literalmente, o Brasil oficialmente não existe no WoW Classic. A gente tem que jogar em servidor gringo, a gente tem que falar em gringo, a gente tem que... Enfim, cara, a gente tem que jogar lagado e a gente não tem nem a nossa própria casa. A gente paga para isso. É R$ 40 mensal para jogar e não ter o mínimo de benefício que a gente tinha que ter por direito. Beleza? Isso é ridículo. A gente paga por um serviço e esse serviço não volta. Era mais de um mês para a gente ser respondido em ticket. A gente joga em servidor gringo porque a gente não tem nosso servidor e entra uma coisa bem engraçada. Se você falar em português, você toma mute. Como assim? Você digita algo em português com seu amigo. Sabe quando você encontra seu amigo no WoW e digita no /S, uma conversa normal que todo mundo, entre aspas, pode ouvir, né? Pode ler, tá tranquilo? Então, a gente fez isso lá no WoW Classic da Blizzard. A gente falou no /S, tranquilo, rimos, zoamos. Cara, a gente foi multado por falar em português. Os gringos wispa, a gente fala English, please. Don't speak boludo. Os caras acham que a gente é boludo, tá ligado? Acham que a gente fala espanhol, sendo que é português, enfim. E os caras te reportam. É tanta denúncia quando você fala em português que o bot do sistema te multa automaticamente. E aí vem a parte engraçada. Para você ser desmutado, você tem que mandar ticket para a Blizzard vai analisar o que aconteceu para o bot te multar e vai retirar o seu mute, né? Quando eles vê que a gente tá na razão. Só que era um mês para responder o ticket.
Então a gente paga R$ 40 em uma mensalidade para passar essa mensalidade toda sem ter direito a jogar. Nossa, mas você só tá multado, meu amigo. Quando você está multado pelo bot, você não pode falar, você não pode wispar, você não pode entrar em PT no join, você não pode criar PT, tudo porque você está multado. Então você não pode entrar na PT automaticamente, você não pode wispar para entrar na PT e você não pode montar uma PT. Então você não pode raidar, você não pode fazer dungeon, você não pode socializar, você não pode fazer absolutamente nada. Você fica injogável. Pra mim, que era streamer que tava lá streamando e tal, eu precisava jogar. Eu preciso montar a PT, eu preciso raidar, eu preciso conseguir dialogar com as pessoas. E não conseguia porque estava multado. Só depois de um mês que a Blizzard resolveu o meu problema. Então, isso era extremamente ridículo pra mim, cara. Ressaltando, a gente não tem host, a gente não tem servidor, a gente não pode falar na nossa língua, a gente não pode jogar, é um mês para responder os nossos tickets. Então, cara, é ridículo você pagar uma mensalidade de R$ 40 e você não tem direito a nada. Você tem que aceitar tudo caladinho. É ridículo. Cara, tinha muito mais problema além disso, cara. A gente era ninjado de forma ridícula. A gente era ninjado em GDKP, era ninjado em Loot SR. E isso era muito absurdo, mano. Eu não vou entrar em detalhe disso porque só estando lá, só sentindo pra saber como é a sensação de ser ninjado várias vezes, mandar ticket pra Blizzard e a Blizzard falar que não pode fazer nada. Não pode fazer nada entre aspas, cara. Eles falavam, nossa, o máximo que podemos fazer é deletar o item do jogador que ninjou. Passava um mês e o item estava lá equipado no jogador ainda, ou seja, nada acontecia. Ninguém, absolutamente ninguém foi banido por ninjar. Isso acontecia o tempo todo. Punana se fudeu muito com isso, cara. Punana, que é o cara que jogava comigo, mano, ele passou por isso diversas vezes na minha frente, mano. Era um ódio, cara. Era um ódio, porque a gente merecia, tá ligado? É nosso, a gente ganhou o item e a gente era ninjado, mano. Só tando lá, só passando por isso pra saber como é a frustração. Então, quando junta tudo que tá acontecendo, jogar lagado porque não tem host, não tem servidor, não pode digitar, não pode invitar pra guild. Porque quando você invita pra uma guild brasileira, você tem que invitar em português. Sendo que se você digitar em português, os gringos começam a te wispar, começam a te reportar. E você não pode fazer nada sobre isso. Afinal, você está no servidor deles, né? A gente não tem o servidor. O que a gente pode fazer é abaixar a cabeça, falar na língua deles obrigatoriamente e torcer para não ser banido ou multado. Olha que situação ridícula. A gente também paga para jogar. Enfim, cara. Quando juntou tudo isso e quando você já joga esse jogo também há muitos anos, cara, nada é novidade e você tem que passar por essa desavença, é cansativo. Você não pode montar uma comunidade BR no servidor porque você não pode digitar em BR no servidor. Tá entendendo? A gente foi limitado. Cara, sem brincadeira, de 100 pessoas que começou a jogar comigo, 95 pagam. Tá ligado? Nos primeiros meses, acho que no segundo mês, já tinha muita gente parando de jogar. E eu, cara, por que vocês estão parando de jogar? O que tá acontecendo? E só mais tarde eu fui entender. Eu fui entender tudo isso que eles passavam. Entendeu? Então, de 100 pessoas que eu conhecia, só 5 continuam jogando. Muita gente foi parando de jogar. Só tinha sobrado eu, o Punana, o Satã e umas outras 2 pessoas, tá ligado? Que jogava lá na Aliança. Então, o que eu tenho pra falar disso é, cara, o WoW Classic pra mim foi um fracasso no Brasil, mano. Um fracasso imenso. Eles fuderam a gente. E é foda, mano. A gente não tinha mais a rapaziada BR pra jogar porque todo mundo já tinha desistido. Não tem o que fazer, entendeu? Nessa situação, infelizmente, não tem o que fazer. Só se você aprender a falar inglês e virar um gringo também pra jogar no servidor. E ainda assim você vai tá lagado porque você é BR, né? A gente não tem host. Enfim, cara, eu não falo isso pra dizer, nossa, pare de jogar o WoW Classic imediatamente. Nunca jogue o WoW na sua vida. Não jogue, não vale a pena, não, cara. Pra mim, que já tem anos e anos de caminhada nesse jogo, não vale a pena pra mim passar por essas coisas. Essa situação é ridícula para o tipo de situação que eu já tive, tá ligado? É 1000 vezes melhor você jogar em um private pra mim, no meu pensamento hoje, do que jogar na Blizzard.
Eu juro por Deus, mano. Eu juro pela minha mãe. Se eu fosse jogar o WoW, eu vou jogar em Private. Eu não vou jogar na Blizzard. Eu prefiro jogar no Private. Se eu for jogar na Blizzard, cara, tem que acontecer alguma coisa. Ou alguma coisa tem que mudar, tem que ter algo que me atraia muito. Porque eu prefiro hoje em dia jogar em servidor Private do que jogar na própria Blizzard. É muito melhor pra mim. Mas voltando, não é querendo dizer não jogue o WoW, não jogue na Blizzard. Cara, vai de cada um, beleza? Eu não tô falando isso pra te desanimar, você que não jogou, que pensa em jogar. Vale a pena começar a jogar, vale a pena jogar. Com toda certeza absoluta, vale a pena você começar a jogar o WoW Classic e o WoW Dragonflight. Sendo que pra mim essas situações chegou no limite, entendeu? Pra mim não dá mais. Se você vai começar a jogar o WoW agora, isso não vai fazer a mínima diferença. Pelo contrário, você vai acostumar com a situação, você vai se adaptar à situação, né? E vai conseguir se virar muito bem, sendo que eu joguei 10 anos de uma forma. Eu não consigo aceitar essas coisas hoje em dia, entendeu? Se eu joguei anos e anos de um jeito, me comunicando em BR, fazendo tudo com o pessoal BR, fazendo isso e aquilo, jogando sem estar lagado, eu não vou conseguir aceitar essa situação de pagar pra jogar pior, entendeu? Eu jogava de graça e jogava feliz. Agora, pagar pra se fuder, não, pra mim não dá, entendeu? Mas, como eu disse, vai de cada um escolhe aí o jeito que quer jogar, a situação que vai se meter, né? Vai de cada um a experiência, entendeu? A minha experiência não me permite mais aceitar esse cenário. Mas você que vai começar a jogar agora, vai tranquilo, mano. Vai ser feliz que o WoW é vida, tá ligado? Eu continuo recomendando jogar o WoW, mano, pra todo mundo. Vai jogar o WoW e vai ser feliz. Mas pra mim isso já chegou no limite, pra mim já deu, já vivi o que tinha que viver, já tive o que tinha que ter e a gente vai tomar rumos diferentes para nossa vida, novos caminhos a se explorar, novos conteúdos a se fazer e por aí vai. Aliás, falando em novo conteúdo, o conteúdo aqui do canal já mudou, né? Antes de eu fazer esse vídeo, por sinal que foi meio nada a ver, mas a gente já mudou de cenário. O jogo que a gente tá investindo por enquanto é LoL. A gente, nossa, abandonou o WoW e vai virar LoL por 10 anos agora. Não. O LoL agora é o jogo. Se eu achar outro jogo que me divirta daqui a um dia, foda-se. Acabou o LoL. O intuito do canal aqui e lá da Twitch agora vai ser full criação de conteúdo. O conteúdo que eu mais gosto de criar é humor, é gastação, é zoeira, é piada, é aquela edição maneirinha que fica engraçada, aqueles rage, aquela gritaria no LoL, aquela empolgação, nossa! Esse é o conteúdo que eu mais gosto de criar, beleza? Então o conteúdo didático praticamente vai morrer aqui no canal, vamos entrar no full criação de conteúdo. E eu peço que vocês deem esse apoio, cara. Assiste para ver se vai gostar, porque realmente tá muito bom, tá muito divertido. Eu já tô com muito vídeo aqui de live recente, desses 3 dias de live que eu fiz, que vai virar vídeo e tá muito bom, padrinho. Então convido vocês a continuar inscrito no canal e explorar esse novo conteúdo. Meu padrinho, se você chegou até aqui no final do vídeo, compartilhe esse vídeo em todo o Discord de WoW possível que você tiver, beleza? Não floda, joga numa salinha boa que não vai prejudicar ninguém, para ir atingir o máximo de pessoas de WoW possível, assistir esse meu vídeo de despedida ao WoW e quem sabe ser algumas pessoas do passado que eu conheça para comentar aqui no vídeo. E se você for uma pessoa do meu passado que cruzou comigo nessa caminhada de 11 anos, por favor, mano, deixa o comentário aqui bonitinho para me identificar você, beleza? E quem sabe aí reatar uma conversa ou sei lá, mano, só para relembrar. Compartilhe o máximo que puder, deixa o like aí para fortalecer. Tamo de junto e muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Rapaziada, World of Warcraft forever. E aquela finalizada de vídeo de WoW que não pode faltar, né, meu amigo? Adeus.